Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou casada com o Everton e eu tô fazendo uma série de vídeos para contar um pouquinho sobre a nossa história, nosso casamento, algumas atitudes que a gente teve que ter para ter o nosso casamento saudável, que a gente continua tendo. Então, nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre como Deus foi nos ajudando a recomeçar, né? Tínhamos passado por uma separação. Se você quiser saber como que foi, se você chegou nesse vídeo aqui, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que você vai entender toda a história. E hoje eu queria falar sobre um dos assuntos assim que mexeu bastante com a gente e com os nossos amigos, né, nessa caminhada nossa, que foi uma decisão que a gente precisou tomar depois que nós aceitamos Jesus, nós casamos no religioso e a gente entendeu que precisava sair do motoclube, né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho disso porque os nossos amigos, muitos deles não entenderam na época o nosso posicionamento e com certeza talvez não iria adiantar se a gente fosse explicar, né, para cada um deles. Mas era o que a gente estava entendendo na época e foi a melhor solução que a gente encontrou para proteger, já que a gente estava nesse caminho de restauração, foi uma medida protetiva, digamos assim, do nosso relacionamento, do nosso casamento, até que a gente se estabilizasse, né? Então, assim, quando você entende que o teu casamento ele é sagrado e você precisa fechar todas as portas e janelas que desviam o teu olhar para coisas que são nocivas ao, ao seu casamento, aquilo que você deseja, né? Você precisa fechar, se desviar e enfim, você precisa de alguma forma mudar, né? De ambientes, mudar a forma de você caminhar. Lembra que eu falei lá atrás que quando você aceita Jesus, você simplesmente você entende que tem coisas que não fazem mais parte da tua vida, você entende que tem coisas que não fazem mais sentido, você precisa mudar. Por algum motivo, às vezes você nem entende o motivo, mas você entende que aquele caminho você não pode mais percorrer porque aquele caminho vai te levar, desculpa, vai te levar para um outro caminho que vai desviar todo o processo, né? Então foi algo que a gente entendeu do motoclube. Isso foi depois que a gente casou no religioso. Não foi algo imposto pela igreja. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou me justificando, né? Mas algo que eu queria compartilhar mesmo, porque teve realmente pessoas que ficaram bem chateadas conosco. E eu queria dizer para você que tem dúvida, né? Se isso é algo que faz mal para o seu casamento ou não, você precisa observar quais são os teus pontos fracos, né? Quais são os pontos fracos do teu esposo, por exemplo. Então, o que levou nós à separação foi coisas que a gente observa. Na verdade, foram várias pequenas coisas que foram se acumulando, né? E uma das coisas que a gente enxergou no mundo do motociclismo é essa certa liberdade que a gente tinha nesse meio. Então, assim, você tomava uma cerveja e a tua mente já sai fora do normal, né? Então, isso não é só dentro do motoclube, né? Mas eu tô falando dentro do contexto que a gente vivia. Então, assim, já fazia um tempo que a gente vinha reduzindo a nossa bebida alcoólica por diversos outros motivos de saúde mesmo, mas a gente viu que esse ambiente onde
a bebida alcoólica ela é muito usada livremente, ela faz as pessoas serem, às vezes, o que normalmente elas não seriam. As pessoas fazem coisas que normalmente no seu estado normal elas não fariam. Então, se a gente se analisar, eu me analisando, o meu esposo se analisando, é lógico que você vai olhar com outros olhos para um outro homem, o meu esposo iria olhar com outros olhos para uma outra mulher, né? Não que no dia a dia ele não está livre disso, é claro que ele vai ter esse acesso a outras mulheres. Só que no caso das festas de motoclube, nos encontros de motoclube, isso era muito mais fácil, né? Até porque já tinham as pessoas as amizades, as pessoas que eram envolvidas nesse meio. Então, na época, realmente foi uma medida, que nem eu falei, uma medida preventiva para o nosso casamento, já que nós estávamos começando, né, nesse caminho a trilhar nesse caminho de recomeço mesmo, de reconciliação, porque era um passo depois do outro mesmo, né? Realmente, que nem eu falei para vocês, não é algo pronto que vem, tá restaurado e vamos embora. Tá tudo certo. Não, tem coisas que precisam ser colocadas nos seus lugares, né? Então, essa foi uma das importantes decisões que nós tomamos. A gente achou que depois, com o tempo, a gente poderia voltar a frequentar esses lugares, né? A gente até tentou, a gente participou algumas vezes de motoclubes cristãos, de motocultos, desculpa, cristãos, né? Mas os ambientes, eles eram praticamente parecidos, assim. Então, a gente começou a não ver mais sentido nesse tipo de festa. E hoje eu entendo assim, ó, que você se torna parecido com aquilo que você admira, com aquilo que você gosta, com aquilo que você adora, né? Então, como nós estávamos muito envolvidos com aquele meio do motociclismo já fazia 10 anos, aquilo era tão normal para nós que nós não percebíamos. A partir dos momentos que os nossos olhos foram mudando, a gente precisou estar mais na presença das pessoas que estavam buscando as mesmas coisas que nós, ou coisas parecidas em Deus, do que nesses outros lugares, né, que seriam as festas. Então, esse foi realmente um dos principais motivos. E se você participa desse tipo de festa e você tem o teu casamento abalado, analisa se... primeiro você precisa identificar o ponto fraco, teu e o do teu esposo. Nesses lugares, né, o ponto fraco de vocês, ele fica mais acessível, né? É uma pergunta que você tem que fazer. Então, realmente, para nós, era um lugar onde aflorava muito. Ficava muito fácil de ser atingido no nosso ponto fraco nesses lugares. Então, por isso foi uma decisão que nós tomamos, independente da reação das pessoas, a gente estava colocando Deus e o nosso casamento em primeiro lugar naquele tempo, tá certo? Comentem aí se vocês concordam ou não, o que vocês acham sobre isso, sobre as portas que a gente precisa fechar. Tem muitas portas, tá? Eu quero dizer isso, tem muitas portas. Essa foi uma das primeiras que a gente entendeu que precisava fechar, mas naquele momento era muito importante, tá bom? A gente acabou ficando mais um tempo no Bola de Neve. Acabamos saindo do Bola de Neve antes ainda de vender a verdureira, naquele mesmo ano.
porque o pastor saiu e a gente acabou saindo junto com o pastor, recebemos um direcionamento de Deus mesmo, né? A gente ficou bem em dúvida e recebemos um direcionamento de Deus que a gente deveria sair junto com o pastor. O pastor abriu uma igreja nova, chamada Reino Comunidade Cristã, e muitos dos nossos conhecidos, dos nossos amigos do Bola foram junto com a gente, né, nessa nova igreja. E de lá depois a gente acabou, foi lá que a gente fez o nosso primeiro motoculto. A gente participou, na verdade foi o meu esposo que organizou, foi muito legal. Tem fotos no nosso Face, no nosso Instagram. Foi muito legal, foi algo muito diferente que a gente nunca imaginou. E aí depois disso que a gente acabou saindo do... Enfim, eu não lembro se foi antes ou se foi depois que a gente acabou saindo do motoclube, mas foi nesse mesmo ano depois do nosso casamento. E eu queria falar um pouquinho também nesse vídeo para vocês, porque nessa época eu comecei a notar muitas coisas que Deus me falava. E eu comecei a anotar. Talvez vocês achem que isso seja algo que seja, sei lá, um posicionamento de adolescente, eu não sei. Mas até hoje, eu anoto, eu tô com um caderno grande aqui agora. Eu já enchi estes dois aqui. Aonde, em 2018, eu comecei a anotar todas as coisas, ou as coisas que eram, assim, as mais importantes que Deus falava sobre mim, né? Porque o que eu comecei a entender a partir daí? Que a obra de Deus, ela é muito mais interna do que externa, né? Então, chegou um momento que eu entendi que eu fui para Cristo por causa do meu casamento e por causa do meu esposo. Mas chegou um momento naquele ano que eu entendi que eu não podia permanecer em Cristo por causa do meu esposo. Porque a partir do momento que o meu esposo ele tivesse qualquer atitude que eu achasse que não fosse de Cristo, o nosso casamento ia por água abaixo de novo, né? Então eu entendi naquele ano que eu precisava estar firme na rocha. Então, de verdade, depois eu entendi o que é aceitar Jesus, né? Que é estar firme na rocha, construir uma casa sobre a rocha que é Cristo, Jesus Cristo. E aí eu comecei a escrever nesses diários aqui sobre versículos que Deus foi me dando, palavras que Deus foi me dando. E a primeira delas que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é bem simples, mas eu demorei muito para compreender, que Deus ele me falava sobre o poder das palavras, né? E isso tem a ver comigo, né? Eu comecei a escrever, a maioria das coisas que eu tenho escrito aqui são coisas minhas, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. E os próximos vídeos eu quero começar a compartilhar sobre esses diários que eu tenho escrito e sobre as coisas que Deus tem falado comigo. Não vou falar tudo, lógico, mas as coisas que eu achar mais interessante que fez que faz parte de quem eu sou hoje, né? Aonde eu tenho me encontrado em Deus. E ele me falava sobre a importância das palavras que precisam ser ditas, as palavras que elas são liberadas, que elas são faladas, a importância dessas palavras. E eu achava, na minha ignorância, na minha infantilidade, eu achava que eu tinha que pregar sobre isso, né?
Eu tinha que escrever, eu tinha que comunicar, não sei, eu tinha que falar sobre a importância das palavras. E na verdade o que Deus estava querendo me dizer já lá no começo de tudo era que eu preciso ser a palavra, né? E o que eu estou sendo hoje aqui? Eu estou falando daquilo que eu sou, daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é e daquilo que Ele tem feito na minha vida, né? Então essa foi uma das primeiras palavras que Deus me deu, que foi sobre a palavra. E eu confesso para vocês que foi um longo caminho para chegar aqui, porque quem me conhece de criança sabe que eu não sou tagarela, não era tagarela, sim. Eu não falava muito, então eu gostaria de compartilhar para vocês esse processo, né, para desenvolver isso. Como que eu fiz, como que Deus me ajudou a me desenvolver nesse processo para hoje estar aqui falando diante de uma câmera. Ainda tenho muita vergonha, mas muito, 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 muito menos do que eu já tinha, né? Então foi uma das primeiras coisas que ele me disse, tá bom? E aos pouquinhos, nos próximos vídeos, eu vou compartilhando um pouquinho mais para vocês. E eu gostaria que vocês me respondessem aí se vocês ainda usam diário. Quando eu era adolescente, eu escrevia bastante. E eu até preciso pedir para minha mãe para ver se ela tem alguma coisa guardada, porque eu não guardei, para ver quanta besteira tem escrita lá. E eu gostaria de saber de vocês se vocês também costumam escrever ainda ou não, se vocês abandonaram isso, né? Por que que eu acho tão importante? Porque se eu não tivesse escrito muitas coisas aqui, porque vai chegar muitos momentos, a gente passa por muitos momentos difíceis, de dúvida, de que a gente precisa tomar uma decisão, né, na nossa vida. E quando eu pego esses diários hoje ainda e dou uma lida neles, isso me revitaliza, isso me anima novamente. Às vezes a gente desanima por causa de alguma coisa, e quando eu olho esses diários, isso me dá novas forças, isso me traz de volta à memória palavras que Deus me deu lá atrás. Então, por isso eu acho tão importante e hoje eu continuo escrevendo, tá bom? Pelo menos, assim, 2 a 3 vezes por mês. Eu não escrevo todo dia, né? Lógico. Mas, assim, 2 a 3 vezes no mês eu escrevo algo importante que tem acontecido naqueles dias e como Deus tem ministrado, como eu tenho reagido a isso. E tem sido muito importante para mim, tanto que me trouxe até aqui nesses vídeos. Tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!